Como é que tá? Tudo bem? Tô É? bem, bem. Deu tudo certo? Quase lá, Pode- mas sim. Podemos esperar você amanhã aqui ou não? Amanhã eu vou. Boa, então tá bom. Bom, gente, então vamos lá? Essa aqui, muito provavelmente, é uma poltroninha que o Kim Carter usou, né? Porque o Kim Carter, ele não ficava sentado mais em lotus, ele ficava só sentadinho de pezinho assim. Essa poltrona é difícil de você ficar sentado em lotus, tem que ficar meio uma poltroninha de avião aqui, ó. É? Ó, Camila falou, gente, que essa poltroninha que eu tô, ela tem uma estética Matrix. Então eu vou perguntar para vocês se vocês querem agora escolher a pílula vermelha ou a pílula azul, gente. Qual a pílula que vocês escolhem? Eu quero lembrar. O pessoal está brincando aqui, gente. Mas, enfim, vamos retomar, então? Gente, a partir de agora, então, vocês veem, não tem muita diferenciação nas instruções que a gente está recebendo aqui, mas da maneira como o pessoal organiza o texto, a maneira de estudar o texto, eles falam que a partir dessa linha agora, a gente entra no quarto ponto, que é o ensinamento de uma forma condensada da prática para uma vida inteira, tá? Então, ela é diferenciada. Aqui é feita durante essa vida e aquela que deverá ser feita no momento da morte. Então, eu estava passando umas dicas para vocês de como se comportar no momento da morte e tal. E aqui eles dão mais alguns detalhes aqui. Eu estou um pouco atropelando aqui os comentários ipsis literis do Taisito Rinpoche e do Triângulo Rinpoche, ao invés de fazer muita leitura e tal, mas depois, quando acabar o ensinamento de hoje, eu dou uma olhada aqui nas minhas anotações do retiro com o Taisito Rinpoche e o texto com o Triângulo Rinpoche. Se eu notar que eu deixei de comentar alguma coisa, aí amanhã eu comento com vocês, tá bom? Tem uns detalhes aqui que são oferendas, aquelas oferendas de Tormas. O Taisito Rinpoche, por exemplo, foi um ensinamento incrível. Ele começou a dizer os lugares onde apresentar essas tormas na Índia. O Taisito Rinpoche, ele é um praticante, assim, ele tem um conhecimento de Feng Shui, assim, é uma coisa ilimitada. E ele estava descrevendo que tem 24 lugares sagrados na Índia para você fazer oferenda de determinadas tornas, 32 lugares secretos, tem 24 sagrados, 32 secretos e 8 cemitérios onde você tem que fazer, ele diz que são energy spots, que você tem que fazer exatamente aquelas tornas naqueles lugares. Você entendeu, Rian? Por isso que essa coisa da torma, a gente entra num aspecto mais da tradição xamânica, do budismo, então, aí não dá para fazer mais ou menos, entendeu? A Sabrina, quando perguntou aqui, a gente faz as oferendas na prática de Tara Verde, na prática de Mahakala e tal, são tormas mais simples, é um jeito de fazer que a gente tem condição de aprender e tal, mas quando entra nesse nível de sofisticação, por exemplo, eu não tinha ideia, ele estava descrevendo que tem um templo que é em Julambir, outro que é em Kangra, outro que é uma ponte na Índia. Uns lugares que só o pessoal que realmente conhece, que sabe onde fazer e como fazer. Então, aí a gente tem que
tem que fazer uma torma para um DACA, uma torma para uma DAQUINE. Eu definitivamente não recebi esses ensinamentos, a gente não faz isso no retiro de 3 anos, então eu não tenho condição nenhuma de dar uma orientação para vocês a esse respeito. Tanto é que o Taissito Rinpoche ensinou isso no retiro e eu não tive nem capacidade de acessar o que ele estava falando ali, entendeu? Então, ele vai dizendo, né? Ele faz a diferenciação que existem protetores mundanos e protetores de sabedoria. Então, você pode ter um espírito que seja um protetor da sua prática, mas ele não é um protetor de sabedoria, não é um ser que alcançou a iluminação. Por exemplo, o Mahakala, que é Mahakala de 2 braços, né, ou de 6 braços, ele é uma divindade de sabedoria. Mahakala surge do coração de Chirenzi. Então, ele é um protetor de sabedoria, né? E a gente faz oferenda para ele, ou seja, ele não é um protetor mundano que vai limpar uma barra aí para mim, para eu fazer uma prática baseado em perspectivas que são mundanas. Não, ele é um protetor, ele é um ser iluminado. No budismo, a gente quando faz oferenda desse tipo de torma, a gente vai fazer para um ser iluminado, não para um protetor mundano, um ser que está ainda numa condição de ignorância, entendeu? Mas é isso, às vezes a gente faz uma oferenda de torma para um obstrutor, então você tem que saber como fazer isso, porque você pode gerar um karma ainda pior. A ideia, quando a gente faz um oferecimento de karma, de torma, é uma prática de compaixão, entendeu? Então, é para o benefício do ser, não é para causar mal a ele. Então, você tem que fazer isso da maneira correta, entendeu? E aí a gente deixa para os mestres que têm conhecimento, sabedoria para explicar isso, para a gente não replicar aqui uma informação que é equivocada. Tá bom? Então, assim, não dá para saber de onde que vem, qual que é a origem disso, daquilo, onde quem bebeu na fonte de quem. Exato. Mas a dinâmica da prática do conteúdo xamânico e tal, ela às vezes é parecida. O que acontece é que o que se acredita é que o Guru Rinpoche Padmasambhava, quando ele chega no Tibete, ele pacifica divindades locais e daí por diante, acaba, entre aspas, meio que convertendo essas divindades para o budismo, assim, entendeu? E por meio de práticas bastante sofisticadas mesmo, que não são ensinadas assim tão abertamente daí por diante, mas que tem também conteúdo xamânico, né? Mas a perspectiva que toda essa prática ritualística que possa existir, ela tem uma função instrumental, ela não é um fim em si. E ela, fundamentalmente, tem a perspectiva de transcender a apreensão egocêntrica. Então, qualquer tipo de prática, que seja para prejudicar o outro, para me beneficiar, e daí por diante, não tem nada a ver com o budismo. Não tem nada a ver com o budismo, porque o propósito é completamente dissociado, assim, entendeu? Bom, então, vamos lá. Ensinamento de uma forma condensada da prática para uma vida inteira. Ele começa a partir dessa linha, a linha seguinte, né, da onde a gente parou, dizendo aqui é feita durante essa vida. O resumo das instruções particulares, né, porque a gente tinha dado, aplicar a meditação em qualquer situação. Lembra? A minha colinha aqui é da forma que seja, praticar no John sempre. Né? E quando eu estou lendo isso, assim, qualquer situação na minha vida é uma oportunidade para eu praticar Tonglen, para praticar tomar e dar, livrar os seres do sofrimento e entregar para eles o que possa ser positivo e daí por diante. Daí a instrução seguinte o resumo que essa, né, para ser feita ao longo da vida o resumo das instruções particulares trabalhar com as 5 forças.
Uau, que 5 forças são essas? Veja, vamos só colocar uma questão aqui importante. Aqui, o que vocês estão tendo é sempre mais do mesmo, hein, gente? São formas diferentes de você ir praticando, assim. E quando a gente vai fazer a leitura corrida na prática, é simplesmente várias situações diferentes em que você lembra de praticar Lojong, lembra de praticar Tonglen e daí por diante. Vou dar um relato pessoal aqui da minha prática, por exemplo. Eu, em condições normais de pressão e temperatura, em CNTP, essa é uma prática que, para mim, é uma prática diária. Eu sempre tento encontrar algum momento, agora com filho pequeno e daí por diante a coisa está mais rarefeita, digamos assim, mas durante um bom tempo, e foi, e será, sim, uma das minhas práticas diárias, fazer a prática de Lojong. Quando eu fazendo a prática de Lojong, eu sempre... Depois de fazer aquela parte da bodhicitta última, de fazer Tonglen, a gente vai continuar lendo isso, e eu estou lendo e estou de olho nas minhas colinhas e tal. Qual que é o efeito disso, assim? Às vezes eu estou eu estou no dia a dia, e aí eu piso numa casca de tomate, ali escorrego rápido, eu lembro dessa instância do texto, entendeu? Isso é um jeito de ir marcando isso na minha mente e tal, não sei o quê. Sei lá, entre dois testemunhos fique com o melhor, que é o que a gente vai ver. Que sempre vem. Não falar dos defeitos dos outros. Alguém já se deparou com essa situação? Então, um pouquinho mais adiante. Não pensais nada dos outros. Isso ajuda? Tem alguma... Você vai repetir. Não, modificai vossas tendências, mas permaneceis naturais. A gente vai vendo que isso... Então, são mensagenzinhas que você vai repetindo isso todo dia e tal. Quando você se depara com uma situação, você... Putz, Lojong, não faz isso. Esse é o treinamento cognitivo, entendeu? É uma maneira de eu, como eu falei, cultivar uma mente compassiva. É assim que a prática vai um pouco digging, assim, ela vai entrando e tal, porque, de certa forma, isso está relacionado com aquela instrução em todas as formas de atividades, fazer vosso aprendizado com a ajuda de palavras. Eu estou recitando isso, eu estou incutindo isso no meu contínuo mental e daí por diante. Assim que a prática ela vai te encharcando, assim, né? Quando ela se torna uma prática cotidiana e daí por diante. Aí não tem como, assim, que você está numa situação como essa e fala, mas eu recito todo dia Lojong, e como é que eu posso aqui estar pensando isso dessa pessoa? Quem é que está pensando? Por que eu estou pensando desse jeito? Quem é que ficou ofendido nesse tipo de situação? Faz sentido eu ficar bravo, ruminando esse tipo de situação? Toda essa autoavaliação, ela vem desse exercício reiterado da prática formal. Então, ela vai encharcando o meu modo de ser na minha vida cotidiana, entendeu? É um pouco assim, entendeu? E não um decoreba ou... Não, assim, é algo que vai impregnando a tua maneira de enxergar o mundo, aos pouquinhos, entendeu? Aí você deixa de fazer a prática formal, você vai esquecendo, aí você começa a ter mais maledicência, aí você começa... E aí já sabe como é que é, né? Maledicência, pensou dos outros, e daí por diante... A gente vai falar um pouco mais dessa instrução aí. Mas, enfim, então vamos lá. O resumo das instruções particulares é trabalhar com as 5 forças. Quais são as 5 forças? Força da impulsão. Dê forte impulsão à atitude seguinte. A partir desse instante até a budeidade, particularmente até a morte, mais particularmente ainda este ano, este mês, e muito especialmente de hoje para amanhã, não me separarei jamais dos 2 tipos de bodhicitta. Repete isso para você. Eu não vou deixar para amanhã. A partir de agora, eu vou praticar a bodhicitta última e a bodhicitta relativa. Isso é uma das 5 forças para você praticar ao longo da vida inteira, né? Força da familiaridade. Cultivar sem cessar as 2 bodhicittas. Jamais se separar delas
qualquer que seja a atividade que realizais, positivas ou negativas ou neutra. Em resumo, cultivar a principal atividade positiva, a bodhicitta. Qual? Anterior? Da força da impulsão e da força da familiaridade? Assim, é uma maneira de você cultivando essa potência. Eu anotei aqui como diferença fundamental, uma é uma determinação, tem a ver com determinação, com resolutividade, e outra tem a ver com constância. Força. Às vezes, gente, quando eu estou fazendo a prática, é difícil lembrar dessas 5 forças. Então, às vezes, eu só faço a leitura, passo batido nesse. Aí, na semana seguinte, eu estou falando, mas o que era mesmo essas 5 forças? Eu dou uma parada aqui, dou uma lidinha, olho a minha cola. Então, aqui nas 5 forças, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Impulsão, familiaridade, eu anoto aqui, né? Familiaridade com as 2 bodhicittas, sementes branca, renúncia e aspiração. E aí o ideal assim é você só deixar uma dica e rápido você se remeter a esse tipo de situação. Tipo quando eu tenho que meditar sobre as 4 preliminares comuns. Eu já tenho ali, pessoal, existência humana, impermanência, lei do karma, satisfatoriedade do samsara. Eu só boto essa colinha e quando eu bato o olho eu já sei o que isso significa, né? Então, é uma maneira de ir ajudando a sua prática. Ele vai dizer aqui, força das sementes brancas. Concentrar continuamente as energias do corpo, palavra e da mente na realização de atos positivos e não ficarmos jamais satisfeitos com nossos esforços em gerar e desenvolver a bodhicitta. É cultivar a prática de amor, bondade e compaixão com corpo, palavra e mente. Isso são sementes brancas. Elas geram frutos, digamos, positivos e daí por diante. Força da renúncia. Rejeitar completamente a apreensão do ego, pensando quando nossas concepções egocêntricas surgem. Anteriormente, desde tempos imemoráveis, tu, ego, me fizeste errar no ciclo das existências e experimentar todo tipo de sofrimento. Então, rejeitar completamente a apreensão egocêntrica, né? E olhar para essa apreensão egocêntrica e falar assim, é por tua causa que eu experimento o sofrimento do samsara. Além, todas as misérias e os atos nocivos dessa existência não vêm senão de ti. Tua companhia não me encanta e também, desde já, devo fazer todo o possível para te subjugar e te anular. Aqui eu anotei que o Trango Rinpoche também fala um pouco de uma perspectiva da força do remorso, né? De você perceber assim, né, o quanto essa atitude de apreensão egocêntrica te faz sofrer e daí por diante, e ter remorso em relação a isso, né? Nessa abordagem de desconstrução da apreensão egocêntrica. Força dos desejos. Dedicar toda atividade positiva ao bem dos outros, orando sinceramente após toda forma de atividade positiva. Possa obter o poder de conduzir todos os seres à budeidade. Ou seja, toda vez que você pratica uma ação positiva, você repete mentalmente que por meio dessa ação positiva eu possa alcançar o estado de Buda para poder liberar todos os seres do sofrimento e alcançar o estado de Buda, que é o sentido de bodhicitta que a gente sempre repete, né? É a aspiração de alcançar o estado de Buda para poder liberar todos os seres do sofrimento para que eles possam alcançar o estado de Buda também. Então essas são as 5 forças, né, para eu cultivar isso ao longo da vida e manter sempre no meu cotidiano acesa essa perspectiva da prática da compaixão. Bia, tem alguma colinha aqui no não pensais nada dos outros? Tem. A gente vai chegar nela. Eu ia adiantar, mas eu falei, essa é tão legal que eu vou... Essa é uma colinha que eu inventei aqui, mas que tem muito a ver com os ensinamentos do Lama Trilê. É uma colinha que me ajuda bastante. Legal, eu aguardo. Fica aqui o apelo para vocês não perderem os próximos episódios da série, hein, gente? Exatamente.
Temporada 2 de Lojon, não perca. Não, mas vai ser agora, tá? Não vai ser só ano que vem. 2. Aquela que deverá ser feita no momento da morte, viu, Sidney? Então, para além daquela que eu mencionei, o texto traz aqui, quando o indivíduo se aplica a esse ensinamento, quando o indivíduo que se aplica a este ensinamento está sob o golpe de uma doença fatal, ele precisa praticar as 5 forças. Talvez, né, no momento que você está numa doença terminal, você ainda tem algum espaço de lucidez para poder cultivar, diferentemente de você sofrer um acidente, onde a morte é morte súbita, né? E aí não tem esse espaço. Eu já tive experiências em viagem, uma vez até, a pessoa está realmente se encaminhando para ir. Está desfalecendo e depois que desfalecer, a chance de... Quando você falou muito bem isso, será que a gente é capaz de sensibilizar uma pessoa nesse momento que ela ainda tem uma consciência, em breve ela vai desmaiar, provavelmente depois vai vir a óbito? Se você tiver alguma referência dos valores e dos recursos de acolhimento e proteção que essa pessoa tenha, se você sabe que ela professa uma fé e daí por diante... Sim, às vezes você nem conhece a pessoa, então, mas Deus todo mundo você pega. Né? Então, na nossa cultura, Deus é uma coisa que... Se você tiver a oportunidade, diga uma palavra que remeta aí a amor, a bondade, a compaixão, que seja Deus, que seja Jesus, que seja Nossa Senhora, que seja uma pessoa que essa pessoa ama e daí por diante. Qualquer oportunidade. Você falou mesmo, não pense nada ruim. Não pense em nada ruim, pense em uma coisa positiva, pense em bondade, pense numa pessoa que te ama, qualquer coisa. Ou simplesmente, se você tiver a oportunidade, diga isso para a pessoa. Se você não tiver, olha para essa pessoa, se puder, toca nessa pessoa e cria uma conexão de compaixão com ela, de que todo o sofrimento dessa pessoa seja liberado e que ela possa encontrar o caminho de luz em relação àquilo que ela acredita e daí por diante. Se você, como praticante budista, puder, recita o Mani Padme Hum, visualiza Chirenzi ao lado dessa pessoa. E Chirenzi, se ele é compaixão, ele vai ganhar a forma que ele tiver que ganhar para essa pessoa ser capaz de entender na presença de quem ele está, entendeu? É uma prática maravilhosa. Se você puder fazer isso nesse momento, com uma pessoa, com um animal que está morrendo e daí por diante, recita o mantra Mani Padme Hum, o mantra de Tara, visualiza, se visualiza como Chirenzi, visualiza a pessoa como sendo Chirenzi e tal. De alguma forma, isso pode trazer algum benefício para ela. Mas se essa pessoa não tem essas referências, não leve confusão para essa pessoa. Não fala em Chirenzi para quem nunca ouviu falar em Chirenzi. Né? Pelo amor de Deus, não. Esse é um momento tão fundamental que você tem que ajudar e não atrapalhar. Entendeu? Ele vai dizer aqui, a força das sementes brancas, dar todas as suas posses sem qualquer suspeita de apego, de apreensão ou de interesse, em geral ao seu lama e às 3 joias, e em particular onde se estima que isso seja mais útil. Então, a ideia de total desapego. Está morrendo e daí por diante, entrega isso para uma instituição de caridade, que você tem, entrega para uma instituição de caridade, entrega para alguém que você sabe que vai fazer bom proveito daqueles recursos e daí por diante. Não cria nenhum vínculo de apego sobre o que vai acontecer com aquilo, entendeu? Caixão não tem gaveta, gente. Morreu, larga para trás. Não fica pegado. Se você ficar ruminando, mas o que eu vou fazer com a minha fazenda, com o meu carro e daí por diante, você vai renascer como um espírito faminto, tá todo mundo ali discutindo o que vai fazer com o seu dinheiro e você está lá, aquele corpo, aquela forma completamente apegada a uma discussão completamente mundana e material, larga. Por isso que é bom assim, desapega de tudo antes, resolve tudo que tem que resolver, para na hora que morrer, assim, ó, foi, não olha para trás.
Não olha para trás. Mesmo que você escutar o choro de alguém que te ama e daí por diante, é para frente. Olha para frente. Foi e tal, as pessoas te amam e tal. Pede, quando você vai... se você tiver oportunidade, pede para as pessoas... Não precisa não quero choro nem vela. Não é? Não precisa, o resto da música a gente não vai cantar, senão a gente vai tirar apego por ela, entendeu? Mas não quero choro nem vela. Segue, entendeu? As pessoas vão lidar com o seu luto e vão elaborar isso e você vai seguir o seu caminho. Você quer, se as pessoas te amam assim, olha, quando eu morrer assim, fica torcendo para eu renascer em Deuatien, tá? Porque se eu tiver confuso, né, se estiver olhando para você nesse momento confuso da morte, eu vou olhar para minha esposa, ela está dizendo, ele morreu, agora ele vai para Deuatien, e aí você vai olhar aqui e vai se lembrar, é mesmo Deuatien, cadê Buda Amitabha? Tem várias práticas do budismo tibetano, prática de 49 dias e tal, que um lama passa 49 dias ao lado do defunto fazendo uma recitação para que ele possa renascer em Deuatien, ele possa perceber todos os estágios dos bardos e possa renascer em Deuatien. Então, assim, eu possa alcançar o estado de Buda. Então, assim, no momento, eu estou dando... Olha, gente, eu estou extrapolando aqui. O ensinamento fala em 5 forças, eu já estou falando de um monte de coisa que não está aqui ensinado, mas está dentro do assunto, tá, gente? É para frente o negócio, entendeu? Não se prende, não. Isso te prende no Sansara. Confia no Buda. Eu não encontrei nenhum lama que me deu confiança. Buda, Dalai Lama, Cherenzi. É mais fácil se você não convive. Ô, gente, se vocês me conhecerem no dia a dia, vocês vão me chamar o picareta do mundo. Então, assim, usa um suporte que seja puro para você, assim, entendeu? Dalai Lama, eu não vejo ele todo dia, ele é maravilhoso e ele é uma fonte de devoção para mim. Pronto, Dalai Lama, Buda, Cherenzi, Tara e tal. E nessa hora, ó, é foco da luz. A gente fala de compaixão e tal, não gruda, mas quando você fala de morte, a atenção já se aperta. Opa! Porque dessa aqui ninguém vai escapar. Você não tem como escapar. A compaixão tu vai fugindo por lá, fugindo por ali, né? Mas veja qual é a sabedoria aí da compaixão. O negócio é o seguinte, é que na compaixão, eu estou esquecendo esse egão, é ele que me faz ter essa experiência de vida. Porque a noção de vida e morte é ilusória, gente. Mas enquanto eu me fixo nessa apreensão egocêntrica, tenho eu que nasce, cresce, envelhece e morre. Quando eu estou voltado ao cuidado do outro, a sensação de sofrimento do outro, você esqueceu esse eu. Quanto mais você vai se desapegando desse eu, mais você vai deixando para trás essa experiência de realidade condicionada. Entende? E o momento da morte é crucial, assim, né? Porque caem os grilhões assim dessa experiência grosseira, visual, auditiva e tal, e só fica a mente. Por isso que se diz que no bardo, no momento em que um renascimento e outro, se eu ficar pensando na minha família e tal, eu fico ali meio rondando a minha família. Se eu ficar pensando de maneira com raiva da pessoa que me causou a minha morte e tal, eu vou renascer numa condição miserável. Larga! Morreu, vai para frente e tal, pensa na luz. Você vai trazer um amadurecimento kármico de um renascimento favorável, de um renascimento na terra pura e daí por diante. Não sai da identificação como é que a gente fala? Se desprenda da tonalidade afetiva dos afetos. É uma expressão que o Lama sempre fala, tonalidade afetiva das emoções. Se você ficar preso a uma raiva, a um ressentimento, a um desejo, causa de renascimento nessas condições. Acabou? Segue. Se essas pessoas te amam, amor, o que significa? Desejar a felicidade do outro. Se essas pessoas te amam, você deixou bem claro, gente, quando eu morrer, eu quero ir para Deuatien, e essas pessoas querem o teu bem, elas, na hora que você morrer, vão falar assim, isso, vai para Deuatien, é para onde você queria. Nossa, essa é a melhor coisa que as pessoas podem falar. Mandar coroa de flor, fazer um discurso em homenagem e tal. Ah, legal, mas quer me ajudar? Quando eu morrer,
reza para eu renascer em Deochen. Essa é a minha fé. Eu falo assim, ó, ele quer encontrar o Buda. Não tem gente que fala assim, eu quero encontrar Jesus. Então, assim, ó, quando eu morrer, assim, fica na mente assim, ó, agora ele vai encontrar o Buda e tal. É para frente, entendeu, gente? A força dos desejos. Fazer da budeidade o centro das suas aspirações, através da prece de 7 ramos, caso se possa, se não através da seguinte oração. Isso é no momento da morte. Pelo poder de alguma fonte de virtude que eu possa ter acumulado no curso de dos 3 tempos, possa eu não esquecer jamais a preciosa bodhicitta e sim me aplicar e desenvolver ao longo de todas as minhas existências. Ou seja, que eu possa não me desconectar com essa aspiração profunda de algo. Que quando a gente está falando bodhicitta, tradução é aspirar a alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento, que é o estado de Buda. Então, que eu possa não me desvincular, esquecer jamais da preciosa bodhicitta. Quando eu estiver morrendo, que eu jamais esqueça que a motivação fundamental da minha vida é alcançar o estado de Buda, não para o meu benefício, mas para o benefício de todos os seres. Né? A força da renúncia. Pensar. A apreensão do ego bem-amado é a origem da miséria de um número incalculável de existências. E agora experimento o sofrimento da morte. É esse ego bem-amado que eu estou desse Lama Mandu, Bruno, Sidney. É ele que está segurando aqui. Tudo aquilo que eu faço para proteger a minha reputação, a imagem que os outros têm ao meu respeito, aquilo que eu tenho que acumular e desfrutar nessa vida. Então, eu tenho que viajar, eu tenho que comer bem. Esse eu que tenho que ser, é ele que me prende no samsara. Então, eu tenho que olhar para isso na hora da morte e dizer a apreensão a esse ego é a origem da miséria de um número incalculável de existências e agora eu experimento o sofrimento da morte. De um ponto de vista último, ninguém morre, uma vez que nem a própria pessoa, nem a mente tem existência real. Farei o que possa para destruí-lo a ti, a apreensão egocêntrica, que pensa, estou doente, vou morrer e daí por diante. É um total desapego a essa experiência. Você já está morrendo mesmo, esse corpo vai perecer e daí por diante. Larga essa apreensão ao ego. Simplesmente que eu possa renascer numa terra pura e que eu possa beneficiar todos os seres. Gente, se vocês tiverem essa lucidez nesse momento da morte, a prática do budismo, em geral, ela é uma prática constante de preparação para a morte, ou do bardo. Porque, fundamentalmente, o bardo é o espaço que existe entre uma experiência e outra. O que existe entre uma experiência e outra? Lembra que eu falei da mente? Lucidez. Então, invariavelmente, quando eu estou fazendo a prática de Chirenzi, eu me visualizo como Chirenzi e tal, aí eu sou uma visualização. O que é isso? É uma prática de preparação para a morte. No momento que eu estou dissolvendo a divindade, o que permanece? Só a lucidez. Por isso que os grandes praticantes de meditação, eles morrem no estado de meditação. Eles permanecem só na lucidez. Cai todas as formas de consciência, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa e consciência mental. Por que desaparece por um passe de mágica? Não, porque as causas e condições não estão mais reunidas. Por quê? Porque a minha faculdade sensorial, olho, ouvido, paladar e daí por diante, ela está perecendo, porque esse corpo está morrendo. Então, quando eu perco a faculdade sensorial da visão, desaparece a consciência visual da mente. Ela não vai se manifestar. Fechei o olho. A consciência visual da Renata desapareceu, porque as causas e condições não estão reunidas. Esse olho precisa entrar em contato com o objeto para produzir a consciência visual. Então, essas formas todas de consciência, elas vão desaparecendo. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental, vai desaparecendo todas essas formas de manifestação na mente. O que permanece? A lucidez, a qualidade onisciente da mente. Se eu permanecer só nela, morri, alcancei o estado de Buda. É que é extremamente difícil você estar nesse grau de lucidez. Você está morrendo e você está meditando. Não é uma coisa simples para executar, mas a lógica aqui não é difícil de se alcançar. Você vai permanecer no estado natural da mente.
desvinculado das experiências grosseiras que esse corpo produz no meu contínuo mental. E daí por diante. Entendeu? Então, essa a ideia, no final das contas, é você poder cultivar esse tipo de lucidez no momento da morte. A força da impulsão. Pensar, não me separarei jamais dos dois aspectos da bodhicitta, nem na hora da morte, nem no estágio intermediário, bardo, que eu comentei, nem no curso das existências futuras. Tá difícil assim? Imagina, gente, o que é uma experiência de morte. Tá doendo o corpo. Eu tô desesperado, eu nunca mais vou ver as pessoas que eu aprendi a amar nessa vida. Como é que eu vou lembrar de sentar meditar? Traz amor, bondade no coração, que eu jamais esqueça amor, bondade e compaixão. Eu tô morrendo, mas que eu jamais abandone a compaixão do meu coração. Traz, só se você tiver esse tipo de pensamento no momento da morte, isso é fundamental. É a força da impulsão que ele está chamando aqui. A força da familiaridade, manter a mente claramente fixada sobre as duas bodhicittas, como a gente meditou antes. O mais importante é fazer o que precede com grande concentração. É o que eu estava acabando de descrever agora. É no momento da morte, eu poder, pela força da familiaridade, estar praticando, por exemplo, o bodhicitta último. Está no estado natural da mente. E passar desse jeito. Essa é uma das 5 forças. Lama, só rapidinho. Então, assim, na bodhicitta última tá no estado natural da mente. E na bodhicitta relativa é cultivar... Tá fazendo toda essa cultivar... Tudo isso que o senhor falou. É porque é um discurso, né? É cultivar deliberadamente a prática da compaixão. É isso. Porque como me escapa a experiência última da realidade, eu volto a experimentar a realidade a partir de uma lógica de dualidade, concorda? Tem um eu, tem um outro. Então, nesse estado convencional nosso de confusão mental, o que eu vou fazer? Então, eu vou praticar compaixão. Eu vou dissolvendo a apreensão egocêntrica e cuidando da sensação de sofrimento dos outros. Essa é a bodhicitta relativa. Dá para praticar as duas concomitantemente? Dá. O problema é que é difícil sustentar a prática da natureza da mente, primeiro porque é preciso reconhecer a natureza da mente, depois sustentar, é uma prática mais avançada. Então, o que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida? A gente vai praticando compaixão, a gente vai praticando a bodhicitta relativa. É isso. E aí ele vai dizendo, por exemplo, nessa força da familiaridade, de fazer a passagem, né, no estado de lucidez, ele fala a posição corporal é uma ajuda importante. A pessoa deve sentar-se observando os sete pontos da postura. Então, quando você vê um grande praticante na hora de morrer, ele está na postura de meditação. Porque o que é dito é que isso favorece a circulação o posicionamento dos canais e dos ventos sutis internos. Isso facilita você manter um estado estável de meditação. Então, você adota a postura de meditação. E aí, se não puder, quando você estiver morrendo, se você não conseguir ficar sentado meditando, o que é extremamente difícil, mas não é impossível, ele diz, se não puder, você deve alongar o seu corpo do seu lado direito. Então, você deita, você está morrendo. Você vai se deitar do lado direito do seu corpo, na posição que o Buda Shakyamuni morreu, né? Ele se deita sobre o lado direito do corpo, com a face direita sobre a palma da mão direita. Então, eu vou deitar e vou apoiar a face da... Eu não posso sair daqui, senão eu saio da câmera. Você apoia deitado no chão, onde você estiver, você vai para o lado direito, apoia o seu rosto na sua bochecha direita, e aí você vai obstruir a narina com o dedo mínimo. O dedo mínimo é o mindinho? É o mindinho. Então, com o mindinho, você vai obstruir a narina direita e respirar só pela narina esquerda. Respirando pela narina esquerda, a pessoa deve começar a meditar sobre o amor e compaixão. Então, você percebeu que você vai morrer. Você levou um tiro, você está no estado terminal,
vai morrer. Assim, é uma sensação eminente de morte. Veja, se você não estiver de fato morrendo, você só está fazendo uma meditação sobre... Você não está fazendo prática de POA, de transferência da mente, nada disso. Você está deitado, tampou a narina direita com um dedinho, vai respirar pela narina esquerda e vai meditar sobre amor e compaixão, além de exercitar a tomada de si, a doação, conjuntamente com a expiração e inspiração. Então, você deitou do lado direito, tapou a narina direita com o dedinho, respira pela narina esquerda, e enquanto você estiver respirando, você vai fazer a visualização da fumaça escura entrando pela narina esquerda, liberando todos os seres do sofrimento e exalando fumaça branca e liberando todos os seres do sofrimento. Você vai fazer a prática de Tonglen no momento da morte, com o coração repleto de amor, bondade e compaixão. Gente, é maravilhoso se a gente consegue ter esse tipo de lucidez nesse momento. E como é que a gente consegue chegar com esse nível de lucidez na hora da morte? Praticando em vida, gente. Eu passo a vida inteira fazendo isso. Eu falo isso às vezes, né, quando isso é permitido e tal, eu estou atendendo pessoas e tal, eu falei, tem forma melhor de você passar a sua vida com a perspectiva e a lucidez e a consciência de fazer tudo aquilo que deve ser feito para que no momento da morte você morra sem arrependimento, gente. É agora. Chegou na semana final, mas eu não abracei meu filho tantas vezes quando eu queria abraçar. Eu não agradeci as pessoas que foram generosas comigo, que me abraçaram, que me apoiaram, e daí por diante. Se vocês assistirem relato de pessoas no estado terminal, o que elas vão dizer nesse momento não é o que elas acumularam, o que elas tiveram, e daí por diante, mas os momentos que elas viveram, as oportunidades que elas puderam de praticar gratidão, amor, bondade. É isso que fica nesse momento final. Você vai deixar isso para a semana final? Por que você não cultiva isso ao longo da sua vida? Porque a hora que chegar no momento da morte, não tem arrependimento nenhum. Você não tem boleto nenhum, você não tem encontro de contas nenhum. Nessa hora você fala, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Agora, aqui, encostou aqui, faz a sua prática e vai embora. Não tem que... Mas eu não agradeci, eu não falei com fulano de tal, mas eu vou sentir muita falta. Foi. Acabou. Viva a vida de uma forma que você não tenha arrependimento nenhum na hora de morrer. Porque aí você vai estar leve e essa lucidez vai poder vir naturalmente e você vai ter condição de falar, bom, agora é o meu momento de morrer, que me torne Buda para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Se visualiza como Chirenzi, se visualiza como Tara, faz uma dessas 5 forças que a gente acabou de ler aqui. Essa é a melhor maneira de você fazer a passagem da morte. Tá bom, gente? Aí ele continua aqui. Em seguida, sem se apegar ao que quer que seja, ela deve se estabelecer na consciência que o samsara e o nirvana, nascimento e morte, são apenas aparências da mente e que a mente, ela própria, não existe como coisa. Então, ainda nessa prática de você deitado, você está fazendo Tonglen, você está refletindo sobre o fato de que nascimento e morte, samsara e nirvana, é tudo aparência da mente. Nesse estado, ela deve continuar a respirar, a pessoa, né, o quanto possa. Encontram-se muitos ensinamentos conhecidos sobre o modo de morrer, mas foi dito que não existe nenhum mais maravilhoso do que este. Essa maneira de morrer. Uma instrução que professa o emprego de substâncias, e aí depois ele dá mais uma coisa aqui que é mais ritualística e tal, vai dizer que também nesse momento que se aplica no alto da cabeça é um unguento composto de mel selvagem, aqui na abertura de Brahma, misturado com cinzas de conchas marinhas puras e de limalhas de um imã. Isso é uma coisa aí já bem mais ritualística. Sobre isso, porque quando a gente recebe a instrução sobre o lama raiz, o corpo dele é substancial.
essas substâncias também são essas substâncias que a gente visualiza, seja na prática de Vajrasattva, do Nessa? Todas essas substâncias são substâncias. Mas essa que ele está falando aqui, essa última não. Essa aqui é... Se você já viu algum documentário de lamas quando eles morrem, daí por diante, qual é a ideia por trás disso, pra você entender? A ideia é que o seu contínuo mental tem toda uma fisiologia sutil no budismo tibetano que vai identificar canais e eventos sutis sobre o seu corpo. Esse corpo, ele é simplesmente elementos, água, fogo, ar e daí por diante, dispostos de uma determinada forma. Ventos, por exemplo, esses ventos é o ar que atravessa esse meu corpo, que atravessa da minha boca ao meu ânus, que sai pelos ouvidos e daí por diante. Tem toda uma fisiologia sutil. A ideia é que quando você morre, o seu contínuo mental ele saia pelo orifício de Brahma. Por isso tem as práticas de Poa, em que você faz uma visualização que você fala e você solta o seu contínuo mental saindo pelo orifício de Brahma e se dissolvendo no coração do lama e daí por diante. São práticas elaboradas, tem todo um ritual e daí por diante. A ideia é só para você não ficar totalmente solto. Dessas substâncias que você coloca aqui, de certa forma, quando você está morrendo, isso atrair o seu contínuo mental para ele sair pelo orifício de Brahma. Essa é uma prática bem, digamos, bem mais do ritual xamânico e daí por diante. Mas, por exemplo, quando você vê aqueles praticantes que fazem a leitura do Bartodol, do Livro dos Mortos e daí por diante, a prática de 49 dias e tal, se você ver algum documentário, eles vão fazer isso. Eles vão colocar esse unguento aqui com limalha de lima e daí por diante, de certa forma, para favorecer que o teu contínuo mental tenha essa saída, entendeu? Mas, digamos, essa é uma informação mais para você saber e não precisa se preocupar muito, não. Aqui eles estão falando de substâncias mesmo, mas é um ritual mais ritualístico e daí por diante. O fundamental para nós aqui como instrução, eu diria, é tudo aquilo que a gente viu antes, tá bom? Tudo bem, gente? Lama, só uma dúvida. Obrigado, Fernando. O senhor e suas forças chegou até segunda-feira de 20 horas. Desculpa, gente. É brincadeira aqui do pessoal animado aqui. Claro que já encomendaram no Mercado Livre as conchas e a limalha de imã e o unguento de mel. Aqui, quando eu estava dando ensinamento, o Fernando já estava aqui no Mercado Livre comprando dele. Olha, gente, isso é que dá ensinamento do Dharma no Rio de Janeiro. O pessoal aqui é animado, a gente não perde a piada, entendeu? Mas fechou aqui. Desculpa, Felipe ia fazer uma pergunta? Quem que é? Vai lá, Felipe. Só dois adendos, quer dizer, uma pergunta e dois adendos rápidos. É um pouco frustrante daqui, porque a gente ouve muito pouco do que você está falando aí de trás, né? Então, eu pego um pedacinho da piada do Sidney, né? Eu pego algum comentário do Fernando, e não tem barulho de obra também, tá? Quem está aqui, a gente não ouve nenhum barulho. Ah, que bom. Vocês estão em condições, o karma de vocês é melhor, tá vendo? Vocês não têm os obstáculos que a gente tem aqui. Mas está gravado, viu, Felipe? Vai ser gravado, depois se quiser aproveitar a piada do Sidney, tá tudo gravado, ótimo. Tá? Então, cuidado com o que a gente fala aqui, hein, gente? Ó, porque... não sei se é karma bom ou ruim, mas enfim, tá registrado, enfim. Mas, Felipe... E Lama, a pergunta é assim, pode usar a morte como se fosse um combustível aditivado para as 5 forças na vida, assim, para hoje? Como se ela fosse uma propulsora mais... Sabe, acorda logo, sabe? Só que contínua, lembrar disso continuamente. Veja, assim, Felipe, respondendo isso de uma outra forma, mas dentro do assunto que você traz... invariavelmente, aquilo que eu falei para vocês, as práticas do budismo vajrayana, elas são, na sua essência, formas de se preparar para o momento da morte. Então, não é um budismo mórbido, que só pensa em morte, daí por diante. Na verdade, é uma prática mais realista que possa existir, porque a única verdade que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então, o dado da morte, ele é um dado constante na realidade de um praticante, porque essa é uma verdade que vai acontecer. E de que forma eu passo a minha vida me preparando para esses estágios intermediários entre um renascimento e outro,
entre uma respiração e outra. Veja, a cada segundo eu morro, Felipe. Eu estou morrendo agora. Entre uma respiração e outra, há uma pequena morte aí. Mas o que há entre uma respiração e outra? O que há entre um pensamento e outro? Há um nada. O que há é lucidez. O que há é a capacidade intrínseca da mente de conhecer tudo aquilo que se manifesta. A ideia é, de certa forma, ampliar o gap entre um pensamento e outro, entre uma experiência e outra, e permanecer nesse estado de lucidez. Porque a cada respiração eu nasço e morro. A questão é que eu imagino que não há nada entre o nascimento e a morte. Não, o que há, na verdade, é o estado de lucidez da mente inato. E é isso que eu quero cultivando ao longo da vida. Então no sentido real, no sentido figurado, a experiência do bardo ou da morte está sempre presente na prática do budismo vajrayana. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Beleza. Bom, gente, a partir daqui a gente entra no quinto ponto. Veja assim, na sadhana não está marcado os quinto pontos, é uma maneira didática de organizar os ensinamentos que o Tikal Ayeshe Dorje no texto explicou. Quais são os 7 pontos? Ele foi desdobrando isso na sadhana e tal. Mas vejam que a gente está sempre tratando do mesmo aqui, né? Aqui ele vai trazer aqui o quinto ponto, que é o critério de progressão na aprendizagem espiritual. Então, como eu vou fazendo para saber se eu estou progredindo na prática? A gente vai continuar, quando estiver fazendo a prática, com essa recitação, fazendo a leitura de cada uma dessas linhas e me remetendo às minhas colinhas, aquilo que a gente está fazendo agora e daí por diante. A primeira delas é o seguinte, ó. Ele vai dizer, todos os dharmas se resumem numa única necessidade. Ó, só para... Eu li rápido aqui, mas é o seguinte, as duas linhas anteriores o resumo das instruções particulares trabalhar sobre as 5 forças. Isso é o que eu faço ao longo da vida, né? Depois, as instruções do Mahayana para transferência são as 5 forças. Esse transferência aqui se relaciona ao momento da morte, tá? Só para não ficar solto. Mas de onde vem? Aonde ele falou de morte? É quando o texto fala aqui em transferência. Quer ver? Aqui ele está se referindo a Poa. O tibetano está falando Tekchen Powei Damgakni Tongani Icho Lamche. Então, quando ele está falando aqui, ele está fazendo referência à transferência, a palavra em tibetano ele está falando aqui em Poa, que é esse momento, assim, digamos, é uma maneira, vamos assim, sintetizar, é uma maneira de fazer Poa sem necessariamente fazer essa lógica de transferência que alguns de vocês talvez já ouviram falar e tal, de uma maneira mais ritualizada. De certa forma, você, ao invés de você fazer uma visualização da sua consciência saindo pelo alto da sua cabeça, é você, de certa forma, ir se familiarizando e se unindo com a natureza da mente, que é sabedoria e que é compaixão. Isso é uma maneira, digamos, de fazer Poa, tá? Não aquele Poa, aquela prática ritual que talvez algum de vocês já conheça, mas, de certa forma, é uma maneira de fazer Poa também, porque ele está se referindo ao conceito de Poa aqui. Tekchen Powei Damgakni, as instruções do Mahayana para transferência. E ele vai falar, são as 5 forças. Tobnga, forças Nga é 5. Então, é o caminho de prática das 5 forças ensinadas pela instrução
pela linhagem Mahayana para a prática de POA, ou de transferência. É um ensinamento para ser praticado no momento da morte, da forma como a gente ensinou aqui, tá bom? Seguindo estritamente o que está no texto, tá? Utilizando essas 5 forças das sementes brancas, força dos desejos, da renúncia, força da impulsão, força da familiaridade, tá bom? Aí, na sequência, ele vai dizer: todos os dharmas se resumem em uma única necessidade. Todos os dharmas aqui, ele está falando do Buda Dharma, né? Ele fala em Chokun, aqui na perspectiva dos ensinamentos, né? Então, todos os ensinamentos se resumem numa única necessidade. Qual é a única necessidade? Subjugar a apreensão egocêntrica, né? Então, ele vai dizer: a razão de ser do Dharma, Mahayana e Hinayana, é unicamente subjugar a apreensão egocêntrica. Eu falei que a gente ia falar muito sobre cortar a apreensão egocêntrica, né? Assim, toda a realização de uma prática ou de um exercício mental deve objetivar a redução do apego ao ego bem amado, ele chama. Se ela não é um antídoto à apreensão egocêntrica, a prática do Dharma não tem sentido algum. Se eu estou fazendo a prática do Dharma, eu estou mais cheio de ego e de certeza de si mesmo e tal, isso é antítese da prática. Eu tenho que fazer a prática com a perspectiva de dissolvendo esse apego ao eu, a essa importância que eu dou ao eu, e voltado ao cuidado dos outros, da ação dos outros. Então, Can, quando você está lá trabalhando no Ministério Público e tal, você pode estar pensando como é que isso pode te ensinar e te ajudar no teu percurso profissional, mas, em última análise, como, por meio da sua prática, você pode beneficiar aquelas pessoas hipossuficientes, daí por diante. Se você faz disso a tua prática laboral, o teu trabalho, daí por diante, você está praticando Lojong de uma outra forma, porque você está diminuindo a apreensão egocêntrica. Então, o Léo, que estava lá, eles estavam me contando, né, que o Léo estava lá no dia de uma rebelião, de um evento que teve na Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. O Léo estava lá porque ele estava, em última análise, trabalhando na Defensoria Pública em benefício daquelas pessoas. Se o Léo estivesse pensando só nele, ele estava em casa assistindo Netflix. Mas ele estava lá. É claro que é importante ter todos os cuidados, não se colocar em risco, e daí por diante. Ninguém quer ser herói. Mas veja que postura do Léo de estar preocupado com os outros, colocando em risco a sua própria vida e daí por diante. Isso é uma maneira de praticar o Lojong, esquecendo da preocupação com ele e voltando à prática dele, ao tempo dele, para cuidar das pessoas que precisam de uma assistência jurídica e daí por diante. Isso é treinamento da mente, na prática, aplicado. Tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência. Você tem que conjugar, Léo, a percepção de que você tem uma preciosa existência humana. Portanto, você tem que zelar pela tua integridade, tentar viver o máximo possível com saúde para tirar o melhor proveito dessa existência humana e, ao mesmo tempo, não fazer dessa existência humana um fim em si, uma coisa hedonista, de que eu tenho que tirar o melhor proveito dessa existência humana. Que essa existência humana se torne uma preciosa existência humana, que, por meio dela, você pratique o amor, bondade e compaixão. Dessa maneira, você vai zelar pela tua saúde, pela sua integridade, e, ao mesmo tempo, você vai fazer do seu fazer uma maneira de cuidar da cessação do sofrimento dos outros. Entendeu? Então, é isso. Assim, quando a gente lê essa parte, todos os dharmas se resumem numa única necessidade. Qual é a colinha? Muito bem. Quem não ouviu aí, a Camila disse, a colinha é subjugar a apreensão egocêntrica. Eu coloquei aqui na minha colinha, cortar a apreensão egocêntrica. É isso aí. Depois, entre dois testemunhos, fique com o melhor. O que eu tenho que lembrar disso? Isso aqui é meio tricky, isso aqui. Ele parece meio
Qual que é o ensinamento aqui? Ele vai dizer o seguinte: o testemunho dos outros que vos veem como um verdadeiro praticante é um fato, mas os seres comuns não veem o que esconde em vossa mente e se regozijam unicamente com os progressos de vossa conduta. Ou seja, às vezes as pessoas acham que você é mais do que você de fato é, acham que você, olha que pessoa virtuosa, Fernando ajuda aqui na sanga e tal, acho Fernando um ser iluminado e tal. É verdade. Mas a gente sabe o que se passa na nossa mente, né? Sabe que não deixa de pagar o café. Então, a ideia é a seguinte aqui: ter continuamente a mente tranquila é o sinal da boa aprendizagem da mente. Assim, não vos apegueis aos testemunhos, não vos apegueis ao testemunho dos outros, mas apoiai-vos unicamente no testemunho da própria mente, daquilo que você verdadeiramente conhece a partir da sua própria experiência. Portanto, não se deixe levar aí por uma avaliação superestimada daquilo que você é, porque a gente está no caminho praticando. Humildade, pé no chão, entendeu? A situação de flerte é muito isso, né? É. A pessoa vem te elogiando. Não, assim, corta isso, porque isso massageia o ego, isso vale para todo mundo, gente. O Kalu Rinpoche invariavelmente fala isso assim: na hora que começam a me elogiar e daí por diante, eu me volto para mim e falo, você sabe que você tem muito para aprender. As pessoas estão com uma visão tua muito mais bonita do que de fato é. Você não alcançou nada disso, assim, menos. Corta, porque esse floreio, então o que ele vai fazer? Ele vai massagear o teu ego. Casca de banana pura. Pode ser vestido de lama, pode estar não sei o que. Tá. Do mesmo jeito, isso é obstáculo para a prática. Melhor coisa que um praticante faz é o lama trilhão onde ele está lá. Lá na França, ninguém sabe que ele é monge, ninguém fica babando o ovo dele. Nossa, eu aqui, né? Se não pegar essa fita aqui, ele vai ver. O pai dele lá trata ele como filho e tal, não sei o que, baixa a bola e tal, não sei, a melhor coisa do que você estar no lugar, todo mundo olhando para você, falando, nossa, que ensinamento incrível que o lama deu e tal, não sei o que. Cara, se fecha para isso, porque isso é casca de banana na seca. O que vai fazer? Você vai ficar se achando nessa história. A apreensão é você. A prática é antítese, sai disso. Não é isso que interessa. Você não tem que sair bonito na foto. É uma prática de autoflagelo, de autocriança. Nós estamos aqui querendo bater no ego. No ego, assim. Não quer dizer que você precisa comer mal, dormir no chão. Viu, Léo? Se você for fazer uma viagem de mochilão e tiver um lugarzinho confortável para você dormir, pode dormir, cara. Não, a gente não precisa ficar... Não tem mérito no sofrimento em si. Não é ficar se maltratando. Tenha uma vida digna, se cuide, mas não deixe se levar por esse egão. Esse é o nosso objetivo nessa prática. Subjugar a apreensão egocêntrica. Corta a apreensão egocêntrica. Esse é o fundamental para a gente. Então, se alguém vier entre dois testemunhos, fique com o melhor. Qual é o melhor testemunho? É o seu como praticante sincero que fala bem menos, assim, entendeu? A hora que eu estou no trânsito e alguém me fecha, daí por diante eu sei como é que eu reajo. A hora que eu estou em casa e minha esposa vai lá e fala, mas você não lavou a louça, é folgado. Então eu falo, como assim? Imagina, as pessoas, você não me respeita, tipo, agradece. Oi? Exatamente. E a gente vive numa sociedade do espetáculo, do luxo, da ostentação e daí por diante. Quando fala no budismo que nós estamos nos tempos decadentes e daí por diante, se você olhar para uma perspectiva material, você fala, peraí, há 1.500 anos atrás os caras morriam com uma gripe, não tinha o conforto que a gente tem hoje, o pessoal dormia, se você olhar um quarto da Idade Média, o cara está dormindo aqui, a vaca, a galinha, o porco estão dormindo do lado dele. Então, como é que a gente está em tempos decadentes? Olha a ciência e daí por diante. Mas se você olhar pela perspectiva do budismo, que é do praticante, olha quanta distração eu tenho no mundo moderno para verdadeiramente praticar o Dharma.
Sob essa perspectiva, uma vida rural, simples e tal, tem condições muito mais favoráveis de eu praticar do que esse mundo que tudo me serve. Eu ligo a televisão, a parada, eu não gostei, eu ligo o Netflix. O problema é que tem muita opção. Tudo para quê? Para satisfazer o meu desejo. E existe uma insatisfatoriedade intrínseca à nossa existência. Porque eu sou o sujeito da falta. Eu me constituo na falta. Isso é estruturante no sujeito. Por isso que eu sou um sujeito desejante. Eu sempre quero algo que eu nunca vou alcançar. Eu estou bebendo água do mar todo dia, achando que eu vou satisfazer a minha sede. Isso me prende. Porque tem muita facilidade, tem muito conforto daí por diante. Ah, então eu tenho que dormir na cama de prego? Não é, de novo, não é o caminho pelo sofrimento, não é a reificação do sofrimento, mas é enxergar que na falta, na frustração, então, eu tenho uma excelente oportunidade para olhar para o ego que está gritando dentro de mim, falando que absurdo, não sei o quê. Olha para ele e fala, te peguei. É você que me faz sofrer. Não a ação do outro. Lembra na prática que a gente falou? Aquela ação do outro é simplesmente o desdobramento de causas e condições produzindo aquele resultado. Aquele resultado vai acontecer porque a experiência da realidade ela não tem gap, ela é uma lógica causal perfeita. A questão não é acontecer uma coisa boa ou ruim, e daí a questão é como eu lido com a experiência de frustração e de sofrimento. Se eu aproveito essa experiência para reconhecer o engano da apreensão egocêntrica, eu estou de cara, de frente para o gol, para entender o sentido da prática budista. Essa é a ideia. Por isso aqui a gente está aproveitando várias oportunidades que parecem ser extremamente desfavoráveis e daí por diante para praticar o Dharma. E não é do ponto de vista... como é que fala? Assim, uma coisa meio... Não é falso, não é hipócrita. Não é uma hipocrisia o que a gente está fazendo aqui. Eu vou usar isso para mostrar que eu sou branco. Não, por isso que eu falei, é radical. É um treinamento aqui que vai colocar em xeque aquele modelo de felicidade, de estar no mundo que a gente construiu nesse mundo ocidental ao longo dos séculos e séculos e séculos, entendeu? Não tem algo que seja mais radical e revolucionário do que isso. Não tem ideologia política e daí por diante que seja capaz de alcançar essa dimensão de liberdade que é tratada numa prática como essa, entendeu? É disso que se trata. Essa frase, então, entre dois testemunhos, o melhor seria a crítica, assim, o testemunho. Ele vai dizer, não se apegue ao testemunho dos outros. Numa experiência de alguém está fazendo um testemunho ao teu respeito, de que, olha como o Léo é um cara legal. Por exemplo, na hora que eu fiquei massageando o teu ego, Léo, você é um cara bacana. Fala aí, meu, liga, ó, meu, assim, tapa o ouvido que o Lama tá falando nessa hora e fala, não, Lama, você tá me tacando no buraco nessa história. Entendeu? Assim, você tem que aproveitar essa experiência do Lama, não para ficar, o Lama me achou um cara bacana. Você fala assim, não, o Lama ali me deu uma tremenda oportunidade para eu praticar e dizer, cara, não é nada disso. Eu conheço as minhas esquinas, entendeu? E não é isso, assim, eu não vou entrar nessa lógica do testemunho do outro, mas eu vou levar em consideração o meu próprio testemunho que sabe. Se eu olhar com sinceridade... Gente, a gente engana os outros, a gente não se engana, né? Mas realmente não é sobre a crítica, né? Porque uma pessoa que trabalha na defensoria pública ela tem que ter muita confiança do que ela está fazendo. Claro. Mas ela tem que ter confiança de que o trabalho dela é legal, mas ela não deve se achar com isso uma pessoa incrível e de outro mundo. Exatamente. Ela precisa entender o valor do que ela está fazendo, sim, como uma prática de compaixão. A prática em si é válida. Isso não me torna especial ou diferente daí por diante, porque senão eu vou subindo e a hora que tirar essa escadinha debaixo de mim, o tombo é bem maior. Porque a crítica também não pode ser um vazamento para tirar sua confiança na sua prática do Dharma. Claro. Por isso, você está recebendo essa prática. É uma prática voltada à prática da compaixão. E, inclusive, quando a gente apresenta no modelo do CBCT,
ela é precedida de uma prática de autocompaixão. Então, não é uma prática de autodestruição, de se machucar e daí por diante. Mas é fundamentalmente, é porque é um sentido muito profundo, é entender que no final das contas, é esse ego, quando ele se sente atacado, que gera esse sofrimento. Você entende? É extremamente profundo. Então, eu posso me fiar, me garantir, digamos, numa apreensão de que o trabalho que eu estou fazendo é positivo, que eu tenho algum valor e daí por diante, sim, mas desde que isso não se torne um grilhão que me faça apegar por essa percepção que o outro tem a meu respeito. Seja quando ele fala mal de mim, seja quando ele fala bem de mim. A realidade é como ela é. Exatamente. Eu estou ali fazendo o meu trabalho, e fazer o meu trabalho é algo virtuoso, sim, não é relativismo total. Não. Cuidar de uma pessoa hipossuficiente é uma atitude virtuosa. O budismo não trabalha numa lógica relativista, depende do ponto de vista. Não. A partir na perspectiva de quem pratica uma ação virtuosa, isso é positivo. Isso gera uma consequência mais favorável futura de prática. Isso não deve ser suficiente para fazer com que a sua percepção de si seja inflada e você tenha uma apreensão egocêntrica da percepção que você ou que o outro tem a teu respeito. Aqui está a armadilha. Quando tiver nesse ponto, derruba. Derruba isso. Porque agora pode te fazer bem, mas lá na frente vai te aprisionar. Eu muito em fase que eu escutei do Loma de Lá essa semana, assim, passada, acho que até compartilhei com você. Ele falava assim, a subjetividade do outro é um fato pra gente, mas não significa que você vai se deixar influenciar por ela. Exatamente. Ele pode ter eu posso ter uma percepção legal do Léo no trabalho que ele tem, e é bacana, e eu acho que é legal mesmo. Essa é a minha visão a respeito dele. A visão que ele tem de si é uma coisa, e a visão que ele tem da ação dele é outra. Lembra que a gente falou separação do autor e da... A ação é virtuosa. Isso torna ele uma pessoa iluminada. Não. Isso torna ele uma pessoa que praticou uma ação virtuosa e que está num caminho para transcender o sofrimento e daí por diante. Mas se ele tomar esse registro como sendo a expressão daquilo que ele é, isso é transitório, isso é impermanente. É só a minha percepção a respeito dele. Nesse momento, o texto fala o seguinte: confie, apoie-se unicamente no testemunho da sua própria mente, na sua própria avaliação, dizendo o seguinte: o Léo pode fazer isso. Tudo bem, foi legal, é legal ir lá na Rocinha e tal, não sei o quê. Cara, mas eu ainda tenho tem muita coisa para eu fazer, entendeu? Não posso parar por aqui, eu ainda tenho os meus obstáculos, os meus apegos e daí por diante. E para eu alcançar uma condição livre de sofrimento, eu não posso ficar preso à visão bacana que o outro, no caso, o Lama Unido, tem a meu respeito. Vida que segue. Porque se eu parar nessa subjetividade do outro, eu vou reificando esse ego, eu vou aumentando a apreensão egocêntrica. É um obstáculo. A prática vai gerando um resultado absolutamente oposto do que você queria. Isso vale para todo mundo. Entendeu? Sim. Tudo bem, gente? Vocês que estão aí em casa? Vamos fazer o seguinte, a gente vai até mais 2 instâncias, a gente vai chegar, vai deixar para amanhã o ponto 6 e o ponto 7, que começa em respeitar sempre os 3 pontos gerais. Então, Bia, aquela ideia vai ficar para o episódio de amanhã. Não foi de propósito, Bia, mas enfim. Que aí a gente fecha mais ou menos umas 5 e pouquinho. Depois de entre 2 testemunhos ficou melhor, o texto diz: mantenhais sempre e apenas uma disposição feliz. Nós estamos aqui no critério para avaliação da aprendizagem espiritual, né? Se está fazendo sentido. Então, o que você vai ler e o que você tem que ter clareza nesse momento, né? Então, a minha colinha aqui no entre 2 testemunhos fique com o melhor. Fique com a sua avaliação de prática sincera. Sincera, entendeu? Seja sincero nessa hora. Pô, se eu olhar para a minha prática, então, eu vou dizer, meu amigo, tenho ainda... Eu tô falando eu de mim mesmo, não estou usando eu majestático, não. Caramba! Tem muita relação ainda. Assim, eu posso
Eu posso falar bonito, Fernando, mas, cara, eu sei que eu tenho... não é hipocrisia aqui. Eu sei que tem muito chão pela frente. Menos, assim, sabe? Baixa a bola e tal, e não se deixa levar pela avaliação do outro, que é legítima, que pode existir, que tudo bem, você não precisa brigar com o outro que achou que você é um cara... Não, tudo bem. Legal que ele tem essa visão, mas, ó, peraí, eu sei, a real, eu sei qual é. Entendeu? É isso. Mantenhais sempre e apenas uma disposição feliz. O texto diz assim: jamais se deixar levar pelo medo ou pela desesperança, qualquer que seja a adversidade encontrada. Fazer dessa adversidade a companhia da aprendizagem espiritual. E, portanto, possuir sempre e unicamente uma disposição feliz e um ponto de referência que indica os progressos da aprendizagem espiritual. Eu vou ter que usar o Léo aqui de novo, gente. Cara, toda hora a história com o Léo, não sei o quê, o Léo não sei o quê. O cara não é gente boa, assim, falando. É só porque ele fala pra cara do jogo pro Lama, entendeu? Tô falando sério. O Léo é um cara leve demais, que tá sempre com uma disposição feliz. Ele não entra nas divididas e tal, ele tá seguindo a vida dele. Ele fala, ó, isso aqui me fortalece. Ele falou, lembra que você falou isso pra mim? A galera tá aí me zoando e tal, mas isso só me fortalece. Ele tem uma disposição leve e feliz. O Léo, assim, eu tô falando sério. Léo, eu posso falar isso, você pode fazer a sua avaliação. Isso. Entre as duas fica com a sua. Mas eu tô vendo e tô falando, olha, é um bom exemplo, Léo. Ó, quantos amigos você tem aí. Léo, eu tô falando isso, mas é a minha avaliação sincera, gente. Eu não tô falando isso, eu tô falando sério. O Léo, do que eu vi aqui, ele tem sempre uma disposição feliz, né? Não é, Fernando? É verdade. Eu tô falando sério. O Léo tem que fazer esse exercício seguinte, tá? Lama, pensando internamente, legal, Lama, mas ó, eu tenho um caminho aí pela frente. Eu não vou parar aqui, não vou achar que, tipo, fiz, agora vou. O Léo tem o caminho dele, ele vai fazer essa avaliação. Mas eu tô olhando o Léo e falo, ó, o Léo tem sempre uma disposição feliz, isso é legal. Ele não se deixa levar pela bad da coisa, então ele está sempre uma disposição legal. Isso é uma avaliação de que o Léo tem uma trajetória aí já. Se não é dessa vida, de outras vidas, e daí por diante, tá. Mérito do Léo. Isso é um sinal de que o Léo está no caminho. Eu vou usar isso para dizer, olha, porque não é falsa a postura do Léo. Ele é assim. Ele não é, cara. Ele é assim. É verdade. Uma pessoa pode fazer todas as práticas e tal, mas se é uma pessoa rancorosa, competitiva, vingativa, pode fazer 111 mil prosternações e daí por diante, mas como critério de avaliação na prática, você pode olhar e falar, mas ainda vai ter que ralar nessa vida. Porque está fazendo um monte de prática e tal, não sei o quê, mas não tem inteligência emocional. Não tem... Então, isso como um critério de avaliação de prática é um marcador de monitoramento importante. Como é que é a disposição dessa pessoa? Uma disposição leve, daí por diante. Isso é um bom marcador. O que ele diz logo em seguida, essa disposição natural. Se podeis fazer mesmo distraído, é que a mente está treinada. Olha uma pessoa como o Mingyur Rinpoche. Ele não precisa estar atento, tipo, olha, não posso cair na cara. Ele naturalmente é uma pessoa que tem uma disposição alegre, feliz. Olha o Dalai Lama. Veja como esse... E é importante, quando você está fazendo a sua prática, você ficar atento. Mas e aí, como é que eu estou? Eu estou aí fazendo retiro, lendo os textos e tal. Mas quando eu estou distraído, a minha disposição qual é? É uma disposição leve, uma disposição alegre, feliz, ou é uma disposição carrancuda, competitiva? Ele está dando aqui marcadores para você ir avaliando o seu progresso na aprendizagem espiritual, que é o último ponto desse item 5. Ele fala o seguinte,
Jamais se deixar levar pelo medo ou pela desesperança, qualquer que seja a adversidade encontrada. Fazer dessa adversidade a companhia da sua aprendizagem espiritual e, portanto, possuir sempre unicamente uma disposição feliz e um ponto de referência que indique os progressos na aprendizagem espiritual. É necessário não apenas meditar alegremente sobre qualquer adversidade sobrevinda, mas também vos exercitar a tomar alegremente sobre vós os obstáculos que afligem os outros. Da mesma forma que um cavaleiro ágil não cairá de sua montaria, mesmo estando distraído, igualmente, se vós podeis transformar as circunstâncias adversas em serviçais de sua aprendizagem espiritual, sem mesmo prestar grande atenção a isso, não é que você fica noiado, paranoico, tem que praticar o John toda hora, você fica um cara tenso, estressado, mas se você suave, isso naturalmente à sua disposição, é porque a mente está bem treinada. As duas bodhicittas se desenvolvem claramente, sem esforços, sendo aplicáveis a tudo que surge, inimigos, amigos, felicidade ou infelicidade. Esses 4 versos descrevem os sinais de progresso no desenvolvimento da bodhicitta. Então, assim, Lama, olha, eu estou fazendo uma prática de Lojong e tal, e aí eu queria ter uma entrevista com o senhor. É o seguinte, eu quando estou fazendo a prática, eu visualizo uma esfera de luz, com 7 cores, irradiando, e eu sinto uma leveza, como se eu tivesse não sei o quê. Então... Que viagem é essa mental? Em nenhum momento aqui na prática budista a gente descreveu que sinal de progresso na prática é ficar vendo disco voador, ficar vendo viagem, não é nada disso. Sinal de prática para nós é o seguinte, como é que é o teu estado de espírito? Você, no seu cotidiano e tal, tem se tornado uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais... Esses são os indicadores que um professor, ou que você mesmo pode ter em relação à sua prática. Não a viagem que você viu, não o estado sublime de prazer e de êxtase que você sentiu. Tudo isso são experiências transitórias. Você pode até sentir uma sensação de felicidade, de prazer intenso, mas ela é transitória. Você pode sentir isso, depois de 2 horas sentir raiva, sentir apego, e daí por diante. Essas são experiências transitórias, né? Que no tibetano eles usam a palavra como nyam. Nyam é uma experiência transitória. Um sinal de prática verdadeira são esses que eles estão trazendo, que o texto traz aqui, para você ter bons marcadores se a tua prática está evoluindo ou não. Então, ele está dizendo, esses 4 versos descrevem os sinais de progresso no desenvolvimento da bodhicitta. Eles não são a indicação que se estender neste aprendizado mais adiante não é mais necessário. Não é porque você alcançou esse estado e falou, bom, então agora eu não preciso mais praticar. Ele está apontando que você está indo no caminho, mas não é para você parar. Aquilo que a gente estava falando, Léo. Alguém pode perceber isso, mas você sabe, peraí, eu tenho que seguir. Ao contrário, é necessário se exercitar na bodhicitta para desenvolvê-la até a obtenção do estado de Buda. Tá bom? 5:04, gente. Dá para pegar o segundo tempo do jogo México e... México hoje? México e Argentina hoje, gente. Vamos praticar amor, bondade, compaixão com nossos irmãos. Quem estava esperando aí acabar o resfriamento, dá para ver o segundo tempo. Mas brincadeira, gente. A gente vai parar aqui hoje. A partir de amanhã, a gente vai entrar no 6º ponto, os compromissos da aprendizagem espiritual. A gente vai fazendo a leitura de cada uma dessas linhas, fazendo a marcação do que elas significam. Na primeira etapa do ensinamento de amanhã, das 8h30 até umas 10h30, mais ou menos, fazemos uma pausa, e aí a gente vai tirar aí uns 40 minutos para fazer a prática juntos, gente. Aí eu vou conduzir essa prática dessa sadhana com vocês, para que vocês, terminado esse retiro, possam fazer essa prática no dia a dia de vocês e daí por diante. Tá bom? Tudo bem, gente? Quem está em casa aí? Podemos encerrar por hoje? Tem gente que está querendo ver o jogo? Brincadeira, gente. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Então tá bom, gente. Obrigado. Até amanhã, tá? A gente retoma às 8h30. Fernando, é isso? 8h30, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado.